Olá, meus queridos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui novamente hoje para aprendermos juntos sobre felicidade. A gente já tem outros vídeos iniciando sobre esse assunto e hoje a gente vai dar uma sequência. Para quem não me conhece, eu sou o Clayton Reikdal. Eu sou um nadador, eu sou um ser humano que trabalha, que precisa correr atrás das condições necessárias pelo mundo capitalista que a gente vive. Eu tenho uma família que eu amo muito e tenho que me dedicar a ela todos os dias da minha vida. E estou trazendo hoje para vocês aqui uma continuidade sobre o assunto da felicidade, porque eu passei por muitas situações na minha vida, eu passei por muitas coisas, muitas frustrações, muitos fracassos, e isso tudo me colocou num ponto em que eu tinha que tomar algumas decisões. E eu decidi cuidar de mim, eu decidi cuidar da minha saúde mental, buscar inteligência emocional, e eu acho que isso foi uma coisa certeira na minha vida. Hoje eu estou com 43 anos nesse vídeo, gravando nesse momento, e quero compartilhar com vocês aquilo que faz sentido para mim e que talvez faça sentido para você. A gente já falou sobre felicidade, que a felicidade não é nada que está fora. Se você não acompanhou, tem um vídeo anterior a esse que a gente fala, né, dos mitos da felicidade. E a gente entendendo que a felicidade está dentro de nós, você precisa compreender que a felicidade ela está na subjetividade, porque a subjetividade é como você enxerga as coisas. Então a felicidade não está para todos, está na forma com que você enxerga as situações que se desenrolam na tua vida. É assim que a gente consegue pegar a intenção mais profunda da felicidade e trazer ela para dentro de nós. Eu falo para as pessoas, né? A felicidade está dentro de você num quarto. Para alguns esse quarto é um quarto escuro, é um quarto que está longe, que a pessoa não acessa há muito tempo. Para outros, é um quarto que a pessoa vai e volta. Mas a intenção não é que isso se forme dessa maneira na tua vida. A intenção é que você bata na porta desse quarto e que você entenda que quando você bate na porta, ela se abre. E a felicidade, ela vai existir dentro de você, assim como uma lâmpada que ilumina um quarto. E isso vai transcender em todas as áreas da tua vida. Então nós estamos aqui nessa caminhada para entender, né, sobre felicidade, e hoje não tem como a gente falar de felicidade nesse ponto que você já entendeu que está dentro de você, se você não se conhecer, se você não souber o que você é. E eu vou trazer para vocês hoje aqui, através da experiência de vida que eu tive, o conceito que eu tenho acerca do ser humano de uma forma mais natural possível. Eu sou formado em engenharia mecânica e eu tive a oportunidade de ter eu não chamo nem de professor, um mestre já falecido, mas uma pessoa que me ensinou muito na vida. O nome dele era Cleomar Tomelin. Ele foi uma pessoa que transcendeu a educação científica e trouxe para um plano de desenvolvimento pessoal. Isso não só comigo, com todas as pessoas que conheciam ele, que estavam ao redor dele. E a gente teve uma matéria em engenharia mecânica chamada Humanidades, e nessa matéria a gente aprendeu algumas coisas, dentre as quais eu tive a oportunidade de ver um filme chamado Kaspar Hauser, O Enigma de Kaspar Hauser. Você não precisa ver esse filme, mas eu quero que você entenda que através desse filme eu tenho um conceito para compartilhar com você acerca do ser humano, aquilo que você é, aquilo que eu sou, aquilo que nós somos na nossa essência. Nós, seres humanos, carne, somos bicho. Você vai falar, Cleito, nós não somos bicho, nós somos bicho. Se você pegar esse filme, O Enigma de Kaspar Hauser, o que ele é? Ele nada mais é do que uma documentação cinematográfica de experiências reais que eram feitas com seres humanos. Nós estamos falando aí em 1800 e bolinha, então assim, é o desenvolvimento pós-revolução industrial, pós-idade média, aonde o ser humano está se descobrindo. E como que era feito para estudar a medicina, você sabe. As pessoas eram estudadas. Então, assim, existiam pessoas, isso aconteceu em campos de concentração nazista, isso aconteceu em vários países pelo mundo inteiro, onde pessoas eram utilizadas para estudos.
E existiam estudos, esse Kaspar Hauser, ele é um nome que é dado a uma pessoa que apareceu na Alemanha numa determinada praça, com muita pouca fala, dificuldade de andar, e essa pessoa nada mais era do que uma experiência humana. Ele e outras pessoas, assim como eu já relatei para você, fazem parte disso, e ali a gente pôde, quando vimos esse filme, entender a essência do ser humano. Porque eu vou explicar para você com bastante detalhes aqui, mas não tanto quanto se você desejar ver o filme. E como que se fazia a experiência humana? Os seres humanos, eles ficavam em gaiolas, eles não eram educados a falar, a andar, eles não tinham nenhum contato com televisão, com internet, eles não tinham nenhum contato com meios sociais. Alguns estudiosos faziam isso até para descobrir qual que era a língua natural do ser humano. Não é o caso do Kaspar Hauser, mas enfim, não precisa se dizer, e na conclusão é que não existe uma língua. O ser humano não sabe falar. O ser humano é um bicho, ele grunhe, ele não sabe andar, ele devora a comida, ele não tem sentimentos, ele não tem emoções. E eu falo isso para você abertamente porque eu vi isso no filme. Esse Kaspar Hauser, ele acaba morrendo com uma facada. E quando ele leva a facada, ele não fica com medo da facada, ele não se sente ansioso, nada. Ele fica olhando para aquilo como se fosse algo novo que ele estava experienciando. E o que é interessante nesse filme é que esse ser humano que foi tratado como bicho pela sua essência, e eu não apoio isso, eu não concordo com esse tipo de experimento, mas eu compartilho com vocês porque foi algo que eu vivi e aprendi de uma forma que não me agrada, mas é a mais pura realidade. O ser humano é um bicho. Nós somos um bicho. Poxa, Cleiton, mas eu não sou um bicho. Eu sou dotado de inteligência, logicamente. Tanto que ele, quando ele é direcionado a essa praça, os cientistas colocam uma carta subjetivando que o nome dele é Kaspar Hauser e ensinam ele a falar algumas coisas e a ficar de pé, a se mobilizar, né, a se mover, enfim. E ele aprende algumas coisas básicas e vai para esse contato social. Ele não vive muito, se eu não me engano, 16 anos de idade, várias experiências humanas não chegavam nessa idade, porque quando não existe o contato físico, quando não existe o contato amoroso, o ser humano, ele é um bicho. Então eu estou falando isso tudo para vocês porque o nosso assunto é felicidade. Mas sendo felicidade, você precisa entender a tua essência. E o que quer dizer essa essência? Quer dizer que nós somos bicho? Não. Quer dizer que nas nossas essências nós não temos emoções. Nós não sabemos o que é medo, o que é ansiedade. Nós não sabemos o que é isso. Então nós aprendemos isso através do meio social que vivemos, pelos nossos ancestrais que tiveram uma cultura familiar onde você está envolvido. O que você tem dentro da tua cultura familiar é uma cultura de ensinamentos e verdades que a tua família ou que as pessoas que te criaram, o ambiente que você estava envolvido, te ensinou aquilo. Então nós somos formados essencialmente por aquilo que nos foi colocado. Se você, por exemplo, tem contato com televisão, você é educado pela televisão. Não é uma opção. O ser humano ele é dessa forma. A forma dele, apesar de ser um bicho, ele é inteligente. É isso que nos difere. Nós somos homo sapiens. E quando a gente fala inteligente, mas o golfinho é inteligente. O cachorro é inteligente, eu sei. Eu também tenho cachorro. O cachorro ele é muito inteligente. Ele percebe quando você está feliz ou quando você está triste. Mas o cachorro não é capaz de pensar sobre a vida e a morte. Então nós, seres humanos, nós temos um conhecimento que transcende os animais. Os golfinhos sabem se comunicar, mas eles não ficam filosofando sobre a vida e a morte. Eles não ficam com questões nesse contexto. Então é importante que você entenda que os animais são inteligentes e nós, enquanto bichos dotados dessa inteligência, temos algo diferente. Um cachorro, se fosse criado numa gaiola e não tivesse contato com ninguém, ele vai latir e vai andar como um cachorro e vai abanar o rabo como um cachorro. Ele vai ser um cachorro. Você não. Você, se vivesse dentro de uma gaiola, desde quando você nasceu, e tivesse somente a necessidade alimentar suprida, você seria um bicho, você não saberia falar, você não saberia
se relacionar com as pessoas, você não saberia analisar as situações, você não seria crítico, você não faria avaliações, você não teria a capacidade, o despertar da subjetividade. Então por isso que a gente acaba caindo dentro desse contexto, porque nós começamos aqui falando para você, felicidade está na subjetividade. E você precisa entender isso a partir daquilo que você é. Nós somos muito mais do que bichos. Nós temos o sopro da vida em nosso ser. Nós somos um ser espiritual. Mas o nosso contexto hoje não é tratar sobre isso. É só para que você entenda aquilo que nós somos na essência, como carne, como humanos, que somos diferentes dos outros animais, porque isso que nós conhecemos dentro da sociedade não é o que o ser humano é na essência, mas aquilo que ele foi formado, aquilo que ele foi educado, aquilo que ele foi ensinado a ser. E nós vamos continuar estudando sobre isso. Como eu falei para vocês, os vídeos não são longos, e no próximo vídeo nós vamos entrar mais a fundo sobre essa questão, conhecendo a nossa essência, como que essa sociedade impacta sobre nós, como que nós podemos agir de forma diferente daquilo que nos foi ensinado. E aí que vem a verdadeira transformação do nosso ser. Quando a gente se conhece, a gente tem a capacidade de se transformar. E eu espero que você aproveite esses vídeos para estar se conhecendo mais. Eu convido você a refletir, a se perceber, a notar quando que você tem determinadas atitudes, quando que alguma coisa acontece, você sente raiva, você se sente fracassado, você se sente iludido. Perceba esses detalhes, porque você se percebendo, você começa a entender aquilo que você foi educado a ser, tá bom? Eu agradeço pela oportunidade de compartilhar com você as mensagens. Eu peço que, se esse vídeo fez sentido para você, você curta, você compartilhe e principalmente comente. É legal você colocar o seu ponto de vista. Às vezes você pensa que você é uma pessoa que está vivendo algo único, mas tem milhares de pessoas vivendo a mesma coisa que você está vivendo. E para nós aqui no YouTube, ele entende que quando você comenta, quando você compartilha, que isso está fazendo sentido para você, e ele é uma inteligência artificial, ele compartilha a mensagem com pessoas que estão dentro do mesmo perfil nesse algoritmo. E nada melhor do que para nós nos encontrarmos, é nós ajudarmos as pessoas a também a se encontrarem. Nós temos um sentido na nossa vida. Então busque esse sentido, procure ajudar as pessoas. Procure ajudar as pessoas começando a se ajudar. E que Deus abençoe grandemente você, sua família, seu ministério, seus negócios, seus pensamentos e tudo aquilo que você fizer. Obrigado mais uma vez e fique em paz.